Vamos lá. Agora que temos uma noção do tripé por completo no ângulo de uma empresa, podemos compreender as diversas aplicações desse método em várias áreas e maneiras diferentes. O método vitruviano pode ser tratado como um quadro de atividades e raio-x da sua empresa. Esse board que dei o nome de mapa vitruviano pode, por ele ser uma representação em menor escala de algo em suas proporções originais, pode ser aplicado na sua vida pessoal, na sua empresa ou na estruturação de base de um projeto. O mesmo funcionará como um sistema operacional, sempre terá a função de softwares. Assim como uma célula está para um corpo humano, uma empresa está para a economia, o sistema Android está para o seu smartphone, assim como o mapa vitruviano está para a sua empresa ou para a sua vida ou seu projeto. Compreendendo que o mapa não é o país, mas apenas uma representação exata em escala menor, respeitando exatamente os limites estabelecidos pela figura oficial. Sistema vitruviano. Um sistema pode classificar-se como físico, como um computador, ou também como abstrato, como um software de computador. Há ainda no conceito de sistema ou subsistemas, que se trata de um sistema dentro de outro sistema. Esse, por sua vez, é maior que o anterior. Por exemplo, no Excel você pode usar um macro para fazer alguma coisa dentro do Excel. No Excel também você pode usar o Visual Basic para fazer programas e aplicações dentro do Excel, ou seja, o Visual Basic é o sistema operacional que opera dentro do Excel, que pode usar para fazer várias coisas, entre elas o BIM. A palavra sistema veio do latim sistema. Um sistema é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados, que interagem entre si. O conceito utilizado tanto para definir o conjunto de conceitos como objetos reais dotados de organização. O sistema conceitual ou ideal é um conjunto organizado de definições, símbolos e outros instrumentos do pensamento, como a matemática, a notação musical e a lógica formal. O eu como um homem vitruviano. Você pode fazer a aplicação do mapa vitruviano em sua vida pessoal, substituindo os itens a seguir. Aqui nós temos um triangulão, e aí no topo está Development, execuções operacional, depois Back Office e depois Front Office. Back Office intrapessoal, Front Office interpessoal, Development intraespiritual. Então você classifica isso na sua organização, caso você queira aplicar isso em você mesmo. Atribuindo esses elementos ao seu mapa vitruviano, podemos mapear sua vida em etapas no âmbito do seu quadro pessoal. Você tem autonomia de conciliar seus hábitos com o mapa vitruviano. Lembre-se de que o mapa precisa ser baseado na imagem real, portanto, não seria eficaz eu atribuir elementos ao seu mapa que não são condizentes com o que você atribuiu aos seus hábitos. O importante é compartilhar um método que pode ser usual para qualquer pessoa que queira dimensionar melhor a sua vida. Tudo que você pode mensurar, você pode melhorar. Por exemplo, eu consigo correr 2 quadras. Então amanhã eu vou tentar correr 2 quadras e meia, né, para mim ir evoluindo. Eu medi que eu consigo correr 2 quadras, mesmo isso para qualquer fase da sua vida. Informação importante: em toda aplicação não se esqueça de começar pelo início do círculo, que é a missão e visão da empresa. No caso da aplicação da vida pessoal, coloque o seu propósito, ou se achar relevante, uma meta de vida a longo prazo. Relacionamento intrapessoal é o seu relacionamento consigo mesmo. Esse é o passo mais importante de todos os relacionamentos. Uma vez um pai estava lendo um jornal enquanto seu filho insistia em brincar um pouco de Lego. Seu pai pegou a imagem de um mapa mundi no jornal e fez vários recortes e deu ao filho para ele fazer a montagem da imagem. Pois, se ele conseguisse esse fato, o pai iria brincar com ele. Em menos de 5 minutos, a criança chama o pai para conferir e a imagem estava perfeitamente montada. Totalmente desconcertado, o pai pergunta como ele havia conseguido tal façanha. O filho simplesmente diz: na parte de trás do retrato tinha a foto de um homem. Quando eu montei a foto do homem, o mundo se acertou. Olha que maneira impecável de elencar esse fato. Quando o homem está bem, o mundo está bem. Relacionamento interpessoal é a forma como se vê,
como você trata a si mesmo e os hábitos que tem para contribuir com suas aspirações e sentimentos. Não é preciso enfatizar que a base de um relacionamento intrapessoal é o autoconhecimento. Quanto mais você conhece a si mesmo, melhor são as suas habilidades de lidar melhor com as situações do cotidiano. Se houver algo que eu possa sugerir para um relacionamento interpessoal saudável, é não perder a sua essência ou identidade, suas raízes, as coisas que te fazem feliz. Lembre-se que cada pessoa tem. Tempo de qualidade com você. Para ilustrar de maneira embasada a mensagem que quero transmitir, quero citar um livro do sociólogo do trabalho italiano Domenico Damasio, chamado O Ócio Criativo. Esse conceito pode ilustrar de forma mais assertiva que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Mediante períodos modernos em que muito do trabalho pode ser feito por smartphones ou laptops, as pessoas naturalmente podem levar trabalho para qualquer lugar. Com esse avanço, não é incomum as pessoas trabalharem mais de 13 horas por dia, portanto, obtendo a sensação de não terem tido a produtividade esperada nem sequer na metade dessas horas úteis. Assim como no trabalho, existem os workaholics, termo americano utilizado para denominar pessoas viciadas em trabalho. Existem vários outros elementos que podem consumir o seu tempo de forma totalitária. Em tempos modernos, o maior desafio do ser humano é a gestão do tempo para colocar isso em prática. Se premiando com tempo de qualidade, você precisará lidar com os ladrões do tempo. O trabalho é apenas um fator que pode te tirar do seu tempo com qualidade contigo mesmo. Mas não é o único elemento desse prisma. Podemos colocar facilmente aqui a hiperconectividade, o desmembramento da ansiosidade por smartphones ou aparelhos eletrônicos de interação. Hoje nós temos o vício em telas, né? É importante você saber que todos os elementos foram criados para provocar em você a ansiedade e a dificuldade em se desconectar. Quando você entra em imersão nas interações criadas por esses aparelhos, acontece um fenômeno chamado de flow, em português, fluxo. Um fenômeno descoberto por um psicólogo croata chamado Mihaly Csikszentmihalyi, eu não sei falar esse nome, mas acho que é Csikszentmihalyi. Esse fenômeno tem muita consoante no nome desse cara, gente. Muita. É Csikszentmia. Mihaly. Nossa. O nome dele é Mihaly. É isso, é o Mihaly. Esse fenômeno é aquele momento em que você se prende em uma rede social, ou jogo, ou livro, ou uma série em que você alcança um nível tão profundo de concentração que perde abruptamente a noção do tempo. A mensagem principal é você investir um tempo para não fazer nada, pois até esse momento que estará dando a si mesmo será muito importante para colocar as ideias no lugar e refletir sobre as suas decisões e comportamentos durante o dia. Lembrar-se de tarefas e pessoas que são importantes, você investir tempo. A pesquisa comprova que pessoas que despendem tempo de qualidade com elas mesmas tomam melhores decisões, são menos ansiosas e sentem menos a sobrecarga do cotidiano. Partindo dessa premissa, elas vão possuir mais energia para alocar em suas áreas de atuação e, obtendo o melhor resultado, lembrem-se sempre, o descanso é tão importante quanto o trabalho. A mente. Um poeta romano do século I, chamado Juvenal, possui uma frase que diz: mente sã, corpo são. A mente é o controle de todo o corpo. Se não cuidamos da nossa higiene e saúde mental, os outros componentes do corpo vão ser afetados. Assim como discorremos mais cedo em sua leitura, a mente pode ser treinada, acho que é a mente, para qualquer hábito. A vida humana é um processo curioso, acho que é curioso. A maioria da nossa vida somos obrigados a usar a nossa mente para estudar, aprender coisas cotidianas para a nossa sobrevivência, solução de problemas, trabalho. Entretanto, o mais curioso, era curioso mesmo,
é que a maioria das pessoas não são ensinadas sobre como a mente funciona. O segredo de aprender, na maioria das vezes, está em aprender a aprender. O conhecimento sobre o ócio criativo é importante para complementar suas atividades cotidianas com tarefas mais lúdicas, com jogos ou exercícios que coloquem a sua mente em exercício. A leitura é um excelente exercício para a mente. Olha a gente lendo. Estamos malhando. Como com a leitura de livros, você pode tanto obter mais conhecimento e se abrir para novas percepções sobre assuntos, assim como pode manter a sua mente em exercício, melhorando seu vocabulário e amadurecendo como pessoa. Um exercício muito saudável para a sua mente é ter um caderno de notas. Não precisa ter a fundação de um diário. Portanto, você pode todos os dias ter o hábito de escrever manualmente. Você pode escrever sobre os seus sentimentos naquele dia, pode colocar no papel alguma situação que te desagradou, te deixou triste. Muitas pessoas, quando passam por problemas, não se sentem confortáveis em conversar com ninguém. Entretanto, o fato de guardar isso dentro de si não fará bem. Os sentimentos são como fluxos de energia que precisamos administrar e permitir que esses fluxos não fiquem conosco. Quanto mais rápido a gente permitir que essa energia passe por nós e seja direcionada para o lugar certo, melhor será para nós e para o mundo. Um curto-circuito acontece quando uma grande tensão de energia é enviada para o gerador e tem a capacidade de geração maior que a resistência. Se você não se sente possuindo resistência, é mais uma razão para você não tentar obter uma carga de energia maior do que a que você suporta. O seu papel nessa situação é ser somente o fio condutor dessa energia. Deixe que ela passe por você e siga para outros locais onde será utilizada de maneira coletiva. Nada é por acaso. Inclusive, esse livro é fruto de energias positivas e negativas que conduziam em minha vida. Meu papel é somente enviar para o lugar correto, para que ela alcance o máximo de pessoas possível. Coloque todos os seus sentimentos e aprendizados no lugar certo e evite um curto-circuito. 3. O corpo. Em um episódio de uma série japonesa chamada Soul Eater, vi incorporação com mais profundidade. A fala do poeta Juvenal: uma alma saudável habita em uma mente saudável e um corpo saudável. O corpo corresponderá exatamente aos comandos da sua mente. Portanto, se a sua mente está sendo treinada a delegar hábitos positivos, o papel do seu corpo é obedecer aos comandos enviados. Assim como ele é um vassalo fiel dos comandos da mente, também é o principal réu dos erros cometidos pela mesma. O que estou querendo transmitir é que as más decisões que a mente toma, o corpo sofrerá um impacto. A minha mãe e meu pai sempre me disseram uma frase muito sábia: quando a mente não pensa, o corpo padece. Um corpo fora de forma. Um corpo fora de forma, mais tem a ver com uma mente que está em desequilíbrio com suas emoções, falta de gestão de tempo para se exercitar, ansiedade, baixa autoestima e inúmeras outras coisas oriundas da mente. O corpo passará pelas consequências da decisão que a mente toma. Quando uma pessoa é detida por ter cometido um crime de qualquer espécie, se o indivíduo não for portador de nenhum transtorno mental que impossibilite a capacidade cognitiva de discernir o que é correto, o mesmo indivíduo se colocou voluntariamente nessa situação. A mente desse indivíduo, apesar de muitas vezes possuir a idade avançada, não atingiu a maturidade intelectual ou moral que compreende uma decisão não prejudicial a ele. Assim ocorre nas prisões criminais, nas prisões laborais e qualquer outra área. O hábito de se exercitar trará ao seu corpo mais estrutura para lidar com o cotidiano. Assim como o sistema vitruviano, o seu corpo é um sistema que compõe inúmeros sistemas interligados, interconectados e interdependentes. O corpo humano é um grande sistema responsável pela execução de todo o comando mental criado. A responsabilidade de ter um corpo impõe-se no cotidiano. É importante buscar diariamente, semanalmente, não importa a frequência, podemos alocar atividades físicas no nosso cotidiano. Alguns se identificam com correr na rua, outros com musculação, outros com yoga. Independente do método que utilizará, mantenha o seu corpo em movimento.
Assim como as energias sentimentais precisam ser conduzidas e descarregadas, a energia cacau, eu não sei o que é isso, devem também ser conduzidas e descarregadas. Acho que é quilocaloria, não sei. A cada refeição que fazemos, precisaremos descarregar essas calorias e energias para manter o nosso corpo em equilíbrio. Assim como ocorre um curto-circuito mental elétrico bifásico, pode também acontecer uma explosão no circuito corporal. Como em um circuito ocorre desequilíbrio na resistência ou descarga, é importante salientar que a energia gerada por esse elemento também deve ser qualificada. Entretanto, a alimentação é um elemento importante para o equilíbrio desse sistema. Consumindo uma quantidade correta de nutrientes, seu corpo obterá uma melhor saúde e performance para o dia a dia. Autopremiação barra recompensa. O último fator importante da relação intrapessoal é apreciar a você mesmo. O hábito de elogiar a você mesmo, fazer afirmações positivas pela manhã sobre você, pode modificar a energia. Alguns minutos pela manhã de afirmação positiva pode tornar o ambiente da sua casa mais leve, assim como neutralizar sentimentos negativos da sua mente. Busque músicas de concentração como binaural, música clássica ou barulhos da natureza, para premiar a você mesmo com relaxamentos e prazeres saudáveis. É importante ter o hábito de frequentemente se recompensar pelo esforço que faz para atingir os seus objetivos. Não estou dizendo que você precisa fazer isso de maneira irresponsável, mas não deixe de se recompensar constantemente e priorize isso o máximo possível. Não espere que o reconheça o que nem você mesmo está fazendo por si mesmo. Acho que não espere que o outro reconheça o que nem você mesmo está fazendo por si mesmo. Quando for premiar a você mesmo, faça com o melhor que puder. Não fique buscando o mais barato ou econômico. Faça o que é importante para você. Não importa o valor, precisa ser importante. Se você não fizer com frequência a sua autopremiação, seu subconsciente começará a emitir uma mensagem que você não é merecedor de possuir benefícios, recompensas e premiações. Se essa mensagem for enviada com muita frequência, você pode desencadear o hábito. Desse hábito vem uma série de problemas com autoestima e amor próprio. Então se ame-se e se presenteie, você merece coisas maneiras. A vida se resume a relacionamentos, como diz John Donne, poeta e pregador do século XVI, XIV. Nenhum homem é uma ilha isolada em si. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se relacionar com pessoas não é uma opção. Todos somos obrigados a ter relacionamentos pessoais. Gostaria que você refletisse nisso. Ao nascer, um par de mãos te ajuda a sair do útero da sua mãe. Ao morrer, um par de mãos vai te ajudar a descer até a cova. O que te faz pensar que não precisa de pessoas. O desafio em questão após a consciência dessa necessidade é como obter relacionamentos saudáveis. Não conseguiremos ir a fundo nesse tema por ser algo muito amplo e abrangente. Portanto, quero trocar experiências com o leitor sobre alguns hábitos que podem elucidar os pontos principais de uma boa saúde nos relacionamentos interpessoais. Apesar desse livro já conter inúmeras informações sobre o poder do ambiente da vida do indivíduo, quero compartilhar com vocês a teoria do campo. Essa pesquisa foi feita por Kurt Lewin, um psicólogo e pesquisa concepção. Um psicólogo e pesquisa concepção de Lewin. A teoria do campo é baseada em uma equação que racionaliza o processo de tomada de decisão do indivíduo, uma vez que tensionada pela força motriz do ambiente. C igual a F vezes P e N. O comportamento C é a função F da relação e interação entre pessoa P e seu meio ambiente, N. A teoria de campo explica por que o mesmo objeto pode ser interpretado de formas diferentes por indivíduos diferentes, até mesmo observado de formas diferentes pelo mesmo indivíduo, modificando o fator N. Conjugal. Deixa eu ver se a gente vai ler isso hoje.
Não, a gente vai ler isso amanhã. Conjugal, a gente vai ver amanhã, a história de vocês aqui amanhã, para a gente continuar a nossa leitura. Estamos aprendendo aqui o método vitruviano com meu amigo Adailton Júnior. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. E não se esqueçam, agora é só ir lá e colocar em prática o que vocês aprenderam nessa leitura. Vamos para cima e um beijo lá naquele lugar. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê amanhã. Tchau, galera do TikTok. Tchau, pessoal do Kawaii.